We stand in the shadows of a post-apocalyptic past. A past far more advanced than we've been told. Much of these hillsides we think are nothing more than rock are actually the ruins of advanced civilizations past. Certainly not carved into rock faces with hammer and chisel, as the narrative would have us believe. There has been many resets in this realm, some by flood and some by fire. History is nothing more than a set of lies agreed upon, a set of lies they agreed upon. Question everything, friends. Until next time. O Egito, berço de uma das maiores civilizações da história, foi a luz que iluminou o mundo com sua ciência, arquitetura, matemática, filosofia e espiritualidade. No entanto, uma verdade sombria paira sobre essa terra. O Egito, outrora governado por reis negros, foi alvo de um dos maiores esforços de apagamento cultural da história humana. O Ocidente tem tentado, ao longo dos séculos, branquear essa herança e esconder a verdadeira identidade do povo que ergueu essa civilização monumental. Com a chegada dos invasores gregos, seguidos pelos romanos, árabes e, eventualmente, pelos europeus modernos, o Egito começou a ser transformado. Os rostos esculpidos dos faraós negros e de suas divindades começaram a ser deliberadamente reinterpretados e substituídos, chegando ao ponto de trocarem as cabeças animalescas de algumas esfinges por cabeças de formato humano. As narrativas europeias e o cinema de Hollywood apresentaram-nos um Egito dominado por rostos brancos, como se essa terra fértil tivesse sido forjada por mãos ocidentais. Desde então, a imagem do Egito foi reescrita para encaixar em uma visão eurocêntrica da história. A verdadeira identidade do povo egípcio foi estrategicamente escondida. O processo de apagamento incluiu a destruição de monumentos, textos e evidências que revelavam a ancestralidade africana. As dinastias de reis negros, como Tutmés III, Amenhotep III e Ramsés II, foram desfiguradas. Com o tempo, a própria presença negra no Egito foi questionada, e os africanos foram empurrados para fora das narrativas históricas que eles mesmos haviam criado. Apesar dos esforços de apagamento, a verdade sempre resiste. Estudiosos com uma ampla bagagem dentro da cosmovisão africana utilizaram métodos científicos e antropológicos, provaram que a origem de Kemet está profundamente ligada às culturas africanas. As pesquisas demonstraram que a cor da pele dos antigos egípcios era semelhante à dos povos subsaarianos e que suas tradições espirituais, como o culto a Osíris e seu complexo sistema de escrita e arquitetura, eram extensões das civilizações negras que floresceram ao longo do Rio Nilo. Mas por que os ocidentais, propriamente a Europa, insistem em esconder o verdadeiro Egito? Mas por quê? O motivo vai além do preconceito. A verdade sobre o Egito Kemet representa uma ameaça à supremacia cultural que o Ocidente estabeleceu ao longo dos séculos. Reconhecer que a base da civilização ocidental, a filosofia, a matemática, a astronomia, veio tudo de um povo negro, abalaria as fundações do poder histórico e cultural europeu. O mundo foi enganado a acreditar que o avanço intelectual e cultural é uma exclusividade do Ocidente, quando, na verdade, as primeiras grandes civilizações foram africanas. Hoje, estamos vivendo uma era de despertar. Cada vez mais africanos e afrodescendentes redescobrem a verdadeira história de seus antepassados. Não podemos mais permitir que as narrativas ocidentais distorçam nossa identidade. Kemet é África, o Egito é negro, e enquanto tentarem esconder essa verdade, mais forte será o nosso clamor por justiça histórica. O Egito antigo sempre será o símbolo de uma civilização brilhante, mas acima de tudo, é o símbolo de uma África gloriosa. A verdade prevalecerá e um dia o mundo inteiro reconhecerá que os filhos de Kemet eram de fato os filhos de África. A história que foi escondida será revelada.
Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 4. Mas para que não se divulgasse mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais esse nome a homem algum. Olha, o que mais atormentava os líderes religiosos naquela época era o nome do Salvador. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos advertir esses homens de que não falem mais a ninguém nesse nome. Amado, acredite ou não, até agora, na época da restauração, na época dos remanescentes, na época em que a cana que agita no deserto sacode com o vento, até agora esse nome estava oculto. Agora no final é que o nome está sendo revelado. O nome do nosso Salvador não é, nunca foi Jesus, nem Cristo. Esses nomes são de Mitra, meu amado. Mitra, Deus Sol, Mitra. Deus, lá herdado aos romanos, o Deus persa. Falando dos apóstolos, de que cor eles eram? Bom, eu penso que ninguém sabe com certeza. Mas eles eram hebreus, não eram? Isso mesmo. Assim como Jesus. Jesus também era hebreu? Por que não faz logo a sua pergunta? De que cor eram os primeiros hebreus? Eu já disse que ninguém sabe disso com certeza. Então não é uma certeza que Jesus era branco. Espere um momento. Deus é branco, não é óbvio? Bom, aquilo é óbvio, mas não sabemos com certeza se Deus é branco. O honorável Elijah Muhammad ensina que Jesus não era loiro de olhos azuis. O honorável Elijah Muhammad ensina que as imagens de Jesus nas paredes das prisões e igrejas do mundo todo são historicamente incorretas, porque a história ensina que Jesus nasceu em uma região de pessoas de cor. A prova está na própria Bíblia, que você pediu para ler. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus tinha o cabelo como a lã. Que esta visão diz respeito ao final dos tempos. Final dos tempos. Beware of darkness. Preste bem atenção, foi feita uma troca muito grande nisso. Depois os judeus mudaram o nome do Messias para Yeshua. Depois vieram os medos e persas, mudaram para Mitra. Depois os gregos invadiram as medos e persas, conquistaram o mundo, colocaram o nome de Jesus. Depois o Império Romano veio,
tomou todo o controle do mundo todo e mudou o nome para Jesus Cristo, o que todo mundo segue hoje. E aí, meus irmãos, é muito difícil. Como é o nome do Filho do Altíssimo? De acordo com o dicionário informal, Yahshua é o nome verdadeiro do Filho do Altíssimo que contém o nome do seu pai Yahweh, como está escrito em Filipenses 2 versos 9, e o Altíssimo soberanamente o exaltou e lhe deu o nome que é acima de todo o nome. A palavra Shá significa salvação em Israel e Yahshua significa Yahweh salva. Quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Ok? Quem foi que disse? Ah, não, isso foi uma inspiração divina, não foi nenhuma autoridade humana quem definiu esses 27 livros. Essa é a resposta que os protestantes dão. Não foi nenhuma autoridade humana, foi a inspiração divina. Mas a inspiração divina inspirou quem? Quem? As pedras, as flores do campo, as árvores, os chimpanzés da África. A inspiração divina inspirou quem? Ah, foi uma unanimidade. Não é a verdade histórica. O pastor Silas Malafaia, me desculpe, o senhor perde até um pouco assim a moderação e diz, porque quando o povo descobrir a palavra, bom, o povo tem acesso à palavra. As Bíblias estão aí nas bibliotecas, nas livrarias, quase toda casa tem uma Bíblia. O povo não precisa descobrir a Bíblia. O que o povo precisaria descobrir é a história da Bíblia, e é isso que está escondido do povo. Vou te falar a realidade, o Salvador era negro, o povo hebreu em meio ao deserto escolhido a dedo. Bem diferente dos judeus chamados Yaldim, tá distorcida a história pra enganar você e a mim. Sagrado eram os papiros, os códigos hebraicos, escondidos pela católica que fermentou canos sagrados. Inácio de Antioquia junto ao governo Constantino criaram o nome Jesus, atribuído ao mitraísmo. Anos mais tarde, perigoso concílio de Niceia, pra deturbar o nome hebraico e Yahshua da Galileia. Sobrevivemos a milênios com mentiras milenárias. Aziel escondeu no globo auricular, efeito druida, Zoroastre, Apis da pirâmide, maçonaria financiada ao papão magistrante. Chamam de Santa Eucaristia o que é teofagia. Tradições são pagã, mistura com as suas liturgias. Templos góticos, imagem estética de pedra. Zeus e Baal são inimigo, é pouco pra essas ideias. E tentamos Yamunra, templo de adoração dos nefilis camuflados em sua veneração. Bebem no cálice da meretriz, entope de fermento, seguindo as tradições, só as escrituras eu lamento. O padre fala na TV abertamente claro, servindo as festas pagãs diante do calendário. O povo evangélico foi destruído por falta de entendimento, servindo aos cultos aos demônios que se misturam aí dentro. Vou te chavar nas ideias, segura se for capaz. Caso contrário, me refute, me jogue para trás. E nem por isso sua crítica muda a história, mas sim desperta os leigos que estão nessa trajetória. Forte mesmo é o assunto, forte mesmo é o que falo, forte mesmo é sua vida, forte mesmo eu sou no talo, fortemente armado do conhecimento. Faz um estrago no sistema, pronto pra arrebento. Preparação da humanidade, mandíbula da besta do rock, Steve Rockefeller comanda é muita treta. No apetite eu tô no gás, denuncia a Matrix, que faz dormente a grande massa junto da elite. O Homer Simpson da série acertou novamente, a profecia do futuro cumpre inteligente. Fema, caminho, mortandade contendo em todo lado, dizia Rubens Sodré, verdade oculta tá ligado. Epidemia, senhores do mundo, nova ordem mundial.
pedras, guias de joia e o reset é fatal. Mais um brutality na sequência, tudo é transformado. Religião e política sempre andaram lado a lado. Eu lavo as mãos como Pilatos, sangue inocente. Sou como um anjo tocando a trombeta no apocalipse treme. Flor de lis, sua vergonha, exemplo de cristão que mata e faz orgia, representando a enganação. E bate palmas pro deus Hermes, glorifica Apolo. Mais um concílio perverteu os seus papiros lógicos. O povo leigo que não sabe ficam furiosos, querem me combater porque eu falo do Deus Mó. Corpo que morre na cruz não é o Yalcha no madeiro. Profanaram a verdade, por isso sou seu pesadelo. Sempre blindado por Kadosh pra bater de frente. Lá vai rajada de rap contra os filhos da serpente. Tá brabo mesmo, pode crescer, faz som cabuloso. No veneno escorpião eu esmago até o osso. Não botaram fé, jogaram minha capacidade. E hoje eu prego aos infelizes que se acham de verdade. Neurose que já foi a 1000, CCB me deu presente. O fim do meu casamento, diabetes pelos crentes. Bipolar, mas sou feliz porque carrego o que não der. E eu te revaverei, ser um eterno é o que mais quer. Cheio dos seus fundamentos, levo pra eternidade. Um mistério ele me fez portando a sua mensagem. Eu preferi rimar pesado do que pegar nas metrancas. Traidora que é mato, mas Yalcha é esperança. Eu não sou fraco das ideias, nem bebo seu leitinho. Seu Jesus de pele branca, meu Yalcha é neguinho. Ele veio pros doentes levantar quem tá caído. Quem na rota santidade dentro dos teus tempos ungido. Ele salva a prostituta, o drogado, o prisioneiro. É mais fácil o oprimido do que todo cativeiro. Vou ficando por aqui, mas bem logo entrar em cena. Um homem do cavalo branco que quebra todas as algemas. Programado pro juízo, ele vem até o final. O andar eterno é dele, meu amigo é 1000 grau. Recompensa o que vencer, sentar no trono de Jaspe. LF na missão, aguarda o seu resgate. Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá. Essa é a Bíblia mais antiga do mundo e você não vai acreditar no que tem nela. Você já se perguntou qual é a Bíblia mais antiga do mundo? A resposta pode te surpreender. A Bíblia etíope, também conhecida como os Evangelhos de Gárima, é considerada o manuscrito bíblico mais antigo em existência. Acredita-se que esses textos antigos tenham sido escritos no século IV a.C. por monges etíopes que viajaram a Jerusalém para estudar e trazer escritos sagrados. Os Evangelhos de Gárima consistem em 2 livros, um contendo os 4 Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o outro com vários hinos e orações. O que torna a Bíblia etíope tão única não é apenas sua idade, mas também o fato de ter sido preservada em sua forma original. Os manuscritos são escritos na antiga língua ge'ez, com ilustrações e decorações intrincadas adornando as páginas. Os Evangelhos de Gárima são um testemunho da rica história e cultura da Etiópia, servindo como uma importante peça da história religiosa e literária.